Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é medida de controle. E o tópico a ser abordado nessa aula é medida de controle e sua hierarquia. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as medidas de controle e a sua hierarquia. Dentro das medidas de controle, nós temos a sua hierarquia e a efetividade. Dentro do que a nossa legislação fala, nós devemos sempre partir da parte coletiva para a parte individual. Então, em primeiro lugar, primeira opção dentro dessa hierarquia aqui da nossa pirâmide, nós temos a eliminação, que é a mais efetiva, né? Então, a eliminação diz que eu devo eliminar o agente que está causando o risco, que está gerando o risco, podendo ser risco de acidente ou de doença para o trabalhador. Se eu tenho, por exemplo, um produto químico agressivo e eu tenho uma outra opção, que esse produto químico, por exemplo, é a base da água e não interfere no meu processo, na qualidade do meu produto, eu posso eliminá-lo, fazendo a opção pelo produto químico menos agressivo. Nós temos também a substituição, quando eu substituo esse agente que gera o risco para o trabalhador. Mais uma vez, o exemplo do produto químico é muito claro. As empresas elas procuram muito uma opção que não seja agressiva ao trabalhador. Então ela vai identificar, ela vai buscar no mercado essa opção para que ela não tenha alterações no seu produto final, no seu processo produtivo, na sua qualidade de uma forma geral, que atenda a esses preceitos e que também previna uma provável contaminação do trabalhador, uma provável doença por contato com esse agente. E ela é um pouco menos efetiva do que a eliminação. Aí nós temos os controles de engenharia. Ela está ali mais no meio dessa nossa pirâmide da hierarquia. Os controles de engenharia, eles são, por exemplo, a melhora das instalações, a atualização de máquinas e equipamentos, o isolamento do risco, como, por exemplo, uma máquina que gera muito ruído. Ela faz um barulho muito grande, ela tem uma vibração muito grande e ela gera um ruído muito alto dentro do setor. Então, esses controles de engenharia nos dizem que, se possível, o ideal é eu isolar esse ruído na máquina, ou seja, eu enclausurar ali dentro, se nenhum trabalhador precisa ficar nessa máquina, manuseando o tempo todo essa máquina, se só no início do turno ele precisa fazer o setup da máquina, ou seja, iniciar o processo para que ela possa produzir durante o dia. Então eu isolo essa máquina, o ruído vai ficar enclausurado ali dentro e o ambiente ao redor, os trabalhadores ao redor, vão ficar livres desse ruído. E ela tem uma menor efetividade em comparação com as duas anteriores. A próxima, os controles administrativos, que eu posso adotar ajustes ou mudança no método de trabalho, no setor de trabalho. Eu posso adotar rotatividade de função, ou seja, eu posso trocar os trabalhadores num determinado tempo de setor de função para que o mesmo trabalhador não fique ele todo o tempo exposto a um determinado risco que vai fazer mal para a sua saúde, que pode gerar uma doença. Os treinamentos são algumas das medidas administrativas também, os exames médicos, porque o exame médico eu consigo monitorar como está a efetividade das ações anteriores, como está a efetividade da eliminação, da substituição, dos controles de engenharia. Então, com o exame médico, ele me mostra, ele é um diagnóstico de como está a saúde do trabalhador e, consequentemente, como estão as ações que eu adotei anteriormente até chegar nos controles administrativos. E a última opção da nossa hierarquia, da nossa pirâmide, que é a menos efetiva, que é o uso do equipamento de proteção individual. A nossa legislação fala que primeiro eu tenho que proteger coletivamente o meu trabalhador e, por último, implementar um EPI, um equipamento de proteção individual, porque eu vou interferir diretamente no desempenho do trabalhador. Hoje os EPIs são muito confortáveis, são bonitos, os óculos de segurança têm um design moderno, as luvas são mais confortáveis, os capacetes, mas mesmo assim ele pode interferir no desempenho do meu trabalhador. E também existe a questão da omissão do uso. Em algum momento esse trabalhador ele vai omitir o uso do equipamento dentro da área de risco. E isso vai tirar a efetividade da sua proteção. Então,
a legislação fala que se eu aplicar todas as medidas anteriores e ainda assim elas não surtirem o efeito necessário, eu tenho que implantar o uso do EPI. Ou enquanto eu estou implantando a eliminação, a substituição, os controles de engenharia, os controles administrativos, o meu trabalhador não pode ficar exposto em momento nenhum. Aí eu aplico o EPI, implemento as demais medidas, me certifico da efetividade delas e aí sim eu posso eliminar o equipamento de proteção individual. Então o equipamento de proteção individual, ele sempre deve ser a última opção, mas na maioria dos casos a gente encontra logo a primeira opção, as empresas adotam a primeira opção como EPI. E você, como um profissional da área de segurança do trabalho, deve deixar isso claro, que existe uma hierarquia e existe uma efetividade. Então, quanto mais eu parto para a proteção individual do meu trabalhador, menor vai ser a minha efetividade, porque entra o aspecto humano, o aspecto da omissão do uso, muitas vezes do treinamento inadequado que esse trabalhador recebeu para usar o seu equipamento de proteção individual, e também o conforto que esse EPI vai proporcionar ao trabalhador, porque ele tem que ser efetivo e também tem que ser confortável. Quanto mais confortável ele for, melhor a proteção desse trabalhador. Mas mesmo assim ainda nós corremos o risco desse trabalhador em algum momento deixar de usar o seu equipamento de proteção individual. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre medidas de controle. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.